Galdila também, que fazia alguns dias que não participava das nossas reuniões. E tivemos na penúltima reunião a presença aqui do Dr. Pedro Osório, que está numa situação assim não muito tranquila. Eu já falei para todos que ele passa por um momento difícil aí da saúde dele, com a idade dele, então não é muito fácil, mas seria uma bênção para todos nós aí se ele aparecesse, porque seria uma notícia muito boa. Esperamos que possa voltar ainda em algumas outras oportunidades, se reunir conosco. Nós estamos, desde que retomamos as atividades do grupo de estudos agora, neste ano, com um propósito novo, que é tentar trazer para o debate aqui agora a cultura humana, as instituições humanas. E eu posso adiantar a todos que realmente aquilo que eu imaginava com relação a essas discussões estão se realizando, ou seja, nós aumentamos muito a complexidade e a dificuldade dos temas que examinamos aqui. Com isso a gente percebe um certo, não seria uma certa acomodação, não seria essa a expressão correta, mas as pessoas de uma certa forma ficam perplexas e acabam se desanimando um pouco levar adiante, porque realmente aí nós vamos ter que tratar de questões que muitas vezes elas ficaram ocultas, são quase sagradas para todos nós, porque são questões que nos fazem viver muito tranquilos. E ninguém quer perder a tranquilidade. Imagina você estudar para perder a tranquilidade, ou perder aquelas ilusões que dão a tranquilidade para a vida que nós levamos. Mas fazer o quê? E se o propósito é esse, então vamos seguir adiante. E se a gente fracassar, voltamos então à pauta anterior, que era unicamente examinar as questões formais da inteligência, que foi a pauta do grupo de estudos por praticamente 9 anos. O que está sendo tratado então agora em relação, desde que começamos então a fazer essas novas discussões? Estamos tentando entender como é constituída a cultura humana. Ou seja, se nós reconhecemos que o ser humano desenvolve com a sua existência um sistema de inteligência, o que nós estamos tentando fazer agora é tentar entender como ele usa esse sistema de inteligência e o que resulta desse uso, que é a cultura. E quando falamos de cultura, não existe uma palavra mais apropriada do que essa para determinar o que estamos examinando, porque cultura vem de cultivar, vem de produzir, ou seja, a cultura não é algo natural. Fazer a cultura é natural, mas a cultura em si é uma produção do agrupamento social, uma produção do homem que vive então coletivamente. Se a capacidade de produzir cultura é natural, a cultura não é natural. E portanto essa é a primeira questão que precisa ser colocada então às claras nesse debate. Se a cultura não é algo natural, se ela é produzida pelo homem nesses agrupamentos, nós precisamos então verificar de que forma o sistema de inteligência é utilizado para isso. Nós já me parece tranquilo as nossas conclusões, tranquilas as conclusões então de que este homem então que produz essa cultura, ele tem um sistema de inteligência que se ordena em 2 âmbitos diferentes. Este homem, então, é um homem que existe organicamente, e ao existir organicamente, ele se relaciona com o mundo natural, e uma parcela considerável desse mundo natural, então, interfere nesse organismo, desde a sua constituição até o final de um processo que nós denominamos de vida. Essa constituição, então, se dá lá na fecundação, se desenvolve,
organicamente por meio de um complexo sistema de reprodução orgânica. Esse organismo ele nasce de pequena quantidade de matéria que se reúne, se reproduz e resulta no final e ao cabo desse processo naquilo que somos nós aqui, um organismo que é produzido pela natureza e que esses processos que produzem o homem, embora estejamos tentando entender como funciona, nós estamos muito longe ainda de conseguir entender. O certo é que reconhecemos que há esse processo natural orgânico. Esse organismo, então, nessa sua constituição e desenvolvimento, ele tem meios de comunicação com o mundo natural que permite, então, que esse organismo consiga existir nesse meio, né? Tanto que nós existimos num determinado meio porque esse meio é propício à nossa existência. Provavelmente, se fôssemos transportar esse organismo numa hipotética e sonhadora visão de possibilidade para a Lua, por exemplo, provavelmente esse organismo imediatamente se transformaria e provavelmente não sobreviveria, porque esse meio é inóspito, não dá condições a essa sobrevivência. Aqui ele dá, e portanto dessas relações naturais somos o que somos. Esse organismo, então, nós já vimos também que ele produz, então, no interior desse organismo agora um outro sistema de inteligência que permite ele, então, se orientar por um conjunto de sistemas que se comunicam com o mundo natural, que nós chamamos de sentidos. Esse organismo, então, ele sente o mundo natural e estas sensações que o mundo natural produz nesse organismo, que agora ele tem a capacidade de se movimentar dentro desse universo, permite, então, que ele constitua agora um outro sistema de inteligência, que é um sistema que relaciona tudo isso. Relaciona o mundo natural que, por sua vez, interfere ou produz impressões nesse organismo. Então, esse organismo, ele tem uma capacidade de sentir esse mundo, né, que é receber sensações. Esse mundo imprime sensações nesse organismo. E depois esse organismo tem uma outra capacidade que é relacionar tudo isso. Relacionar as sensações entre si. Tem alguém batendo na porta lá. De relacionar essas sensações entre si. E depois, a partir destas relações que ela produz entre si, ela vai desenvolver então um sistema de ideias. Vamos aguardar. O Fernando Sodré. Seja bem-vindo, bom dia. Dá tempo aí? Dá, com certeza. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí? Bem? Bom dia. Tudo bem? Mas olha, Sodré, que bom que conseguiste ainda chegar para a nossa reunião. Já deu tempo, né? Correu. Sodré, eu estava fazendo uma pequena consideração aqui, um registro Você foi até um dos que propôs que nós alterássemos a pauta do grupo de estudos, né? Então, esse ano, 2015, tem sido um ano em que nós passamos a examinar a cultura humana. Com todas aquelas discussões que já foram feitas aqui, que acho que não há necessidade de repetir, nós aceitamos então esse desafio e percebemos imediatamente, se concretizou uma questão que nos preocupava com relação a isso, que na medida que passamos a examinar a cultura humana, imediatamente a quantidade de problemas para serem colocados em evidência se tornou assim gigantesca. E também uma outra questão assim que imediatamente foi possível perceber é que quando trouxemos o exame da cultura humana para a reunião do grupo de estudos, imediatamente nós tiramos, de certa forma, a tranquilidade das pessoas, porque
nós vivemos de uma certa forma e acreditamos em certas questões que, se são ou não reais, são questões que nos dão tranquilidade e fazem sermos felizes, vivemos felizes. O ser humano já resolveu boa parte dos problemas das suas necessidades. A tecnologia efetivamente conseguiu dar condições ao homem para que praticamente ele eliminasse a preocupação pelas necessidades, e nós agora passamos então, constituímos um sistema de ideias que faz sermos pessoas tranquilas, felizes com relação a essas questões, porque elas, de uma certa forma, com raras exceções, em função de diferenças que ocorrem dentro da sociedade, com raras exceções, as pessoas praticamente não têm mais necessidades. Então, tirar essa tranquilidade, ela faz com que as pessoas fiquem, de certa forma, temerosas, não queiram fazer essas discussões, porque isso pode ser um processo, num primeiro momento, perturbador, embora emancipe o indivíduo, mas ele perturba. E eu posso dizer para vocês, com toda certeza, que isso ocorre porque eu tenho 120 alunos, em que comecei, no curso de filosofia, a examinar os problemas que precisam ser entendidos para que se possa entender a forma pela qual nós organizamos aquilo que chamamos de conhecimento jurídico, ciência e ciência do direito. Então, necessariamente foi preciso fazer uma certa investigação, e eu tenho notado que os alunos ficam com medo, e a situação é tão interessante que eles precisam cumprir lá na instituição em que eu dou aula, participar de uma determinada quantidade de eventos fora da instituição, que tem que somar um determinado número de horas, que faz parte, então, dos compromissos acadêmicos deles, e o coordenador do curso permitiu que, para cada hora que eles assistissem ou participassem das reuniões aqui do grupo de estudos, eles contassem 2 horas de atividade complementar. E eu convidei aos 120 alunos, e até hoje não consegui trazer nenhum para a reunião, mesmo que com essa vantagem. E eu percebo que das discussões que fazemos em sala de aula não é nada enfadonho a eles, pelo contrário, tu percebe que isso é provocativo, eles percebem que é necessário realmente fazer essas discussões e tentar entender essas questões, mas isso é perturbador, porque tira da tranquilidade, as pessoas não querem mais sair da tranquilidade. Hoje os estudos, eles são muito mais uma fórmula de bolo pronto, né? Que a partir do momento que você decora aquela fórmula de bolo, você dá por concluída uma etapa acadêmica. A reflexão está meio abandonada. Exatamente. Então, o que eu estava tentando trazer então hoje para... O que nós temos que... O que é a cultura humana, né? Então, acho que essa é a primeira questão que a gente precisa compreender. A cultura humana é algo que a palavra é muito propícia, é cultivado, é produzido. A cultura não é natural. A capacidade de produzir cultura é natural ao homem. Mas a cultura em si é algo produzido pelo meio. E a prova, tem certos locais que se torna tão evidente que, se vocês vão, por exemplo, para uma cidade de fronteira, cito, por exemplo, aqui Santana do Livramento, uma rua é o suficiente para você mudar completamente teu universo. Você está num universo com determinado tipo de linguagem, com determinada manifestação musical, cultural, etc. e tal. Você passa para o outro lado da rua, tudo se transforma. Muda a língua, muda a manifestação cultural, a música, muda tudo. Então, ali está a prova evidente de que a cultura é produzida pelos agrupamentos sociais. E, portanto, então, essa é a primeira questão. Então, o que me parece assim, importante fazer a discussão, se a cultura humana é produzida, de que forma esse sistema de inteligência, que de uma parte se relaciona com o mundo natural por meio das sensações, e de outra parte relaciona essas sensações por meio de ideias, de que forma esse mecanismo, então, que nós podemos perceber, então, uma capacidade de produzir ideias, uma capacidade de receber sensações do mundo natural, como essas associações se dão para produzir isso que nós chamamos de cultura. Então, essa oportunidade, eu até um dia um aluno disse, porque o professor Paulo Leal está trazendo as questões, em vez de filosofia do direito, está trazendo as questões do grupo de estudos para a sala de aula. Eu disse, não, é o contrário. Eu não estou trazendo as questões do grupo de estudo para a sala de aula, mas eu levei para o grupo de estudos os problemas que estamos tratando em sala de aula aqui, para tentar entender lá. E essa foi a razão pela qual, inclusive, eu convidei a todos para participarem aqui.
Então é o contrário, estamos fazendo agora, até porque o grupo de estudos nunca examinou essas questões. Ele iniciou a fazer isso exatamente aproveitando então esse momento. Então, o que eu tenho tratado... É a miopia do aluno, né? Não percebe que o processo é um processo integrado. Né? Integrado. Existe. Não tem como você separar, né? Ora, eu sou uma pessoa dentro da sala de aula, eu sou uma outra no outro local. Não, e a discussão do direito elimina qualquer outra discussão da filosofia. Então, o que eu estou tentando entender com eles? Bom, se nós vamos examinar a cultura humana, se a cultura humana é produzida, a primeira questão que nós precisamos entender, me parece necessário colocar em evidência, é esse percurso. Ou seja, o homem sofre influências do mundo natural por meio das sensações, o mundo natural se impõe então ao organismo humano, que depois usa de certas questões para entender essas questões, para processar essas relações, e depois o homem produz algo que são as relações que ele vai estabelecer sobre o mundo natural. Então eu sinto, eu penso. Sentir e pensar são questões que são produzidas em conjunto, se relacionam, mas elas podem ser distinguidas. Então se a pessoa sente, ela tem uma parte dessa inteligência que está focada nisso. Se a pessoa pensa, ela tem uma outra parte da inteligência que está relacionada a partir daí. Então, essa parte, eu recebo sensações do mundo natural, eu produzo ideias. O produzir ideias é o mesmo que produzir cultura. A capacidade de produzir cultura, ela se dá unicamente por meio de ideias. E aí eu, me dando por conta, tentando, depois de examinar essas questões de diferentes modos e formas, por um longo período, eu me dei por conta de uma crítica que eu sempre fiz aqui à filosofia da linguagem, e particularmente, então, uma parcela considerável dos filósofos da atualidade que se orientam por um sistema unicamente constituído a partir da linguagem, porque segundo eles, não haveria conhecimento fora da linguagem. E aí a minha crítica sempre foi no sentido de que eles estão absolutamente equivocados. Mas hoje eu me dei por conta de uma outra questão. Não, na verdade, é possível aproveitar uma parte desse trabalho, mas fazendo essa distinção. Não existe ciência fora da linguagem. A ciência só existe na medida em que eu posso fazer a ciência por meio da linguagem. Porque a ciência é um sistema de relacionamentos. Toda vez que eu trato de uma ciência, eu estou relacionando algo. Tanto que essa ciência pode ser pura, como a matemática, em que as relações dispensam o mundo natural, porque são relações apenas entre signos e meios utilizados pela linguagem. Então a matemática é a prova de uma ciência pura, mas essa ciência também pode ser impura quando ela busca o mundo natural como modelo. Então a ciência da natureza é um sistema de relações que usa a natureza para relacionar. Então vocês percebam que eu tenho então dois âmbitos, e aqui então eu cada vez me convenço mais, e que foi aqui nesse grupo de estudos que eu comecei a examinar essa questão, que eu no início eu sustentava com a tua objeção, Sodré, que foi muito válida, porque isso me fez voltar muitas vezes a pensar sobre esse tema, até encontrar realmente um critério mais claro de tratamento desse problema, que é a necessidade de separar conhecimento e ideia. Então você diz, não, isso é impossível, né? Porque eu me dei por conta que todo o conhecimento, realmente, ninguém mais, de forma mais clara do que Kant, inicia a crítica da razão pura dizendo isso. Toda experiência tem origem, todo conhecimento tem origem na experiência. O que ele diz? Então nós podemos dizer assim, todo conhecimento tem origem nas sensações, que não muda nada do que ele disse. Então se todo conhecimento tem origem nas sensações, de que forma agora isso depois se desenvolve no curso desse sistema? Bom, o conhecimento que tem origem nas sensações, ele permite agora produzir uma ciência. Então, na verdade, o que nós precisamos tratar aqui, na verdade, não é, embora não mudando absolutamente nada do que eu disse, mas é necessário então dizermos que nós precisamos distinguir conhecimento e ciência.
conhecimento trata de um tema, não existe conhecimento sem sensações, sem que haja algo relacionado a uma sensação, não existe ciência fora das ideias, fora de um sistema de ideias. Então, a ciência é um sistema que utiliza a própria ciência para produzir relações, como se faz por meio de signos na matemática, mas a ciência pode também fazer uso das sensações e do mundo natural para então pôr em ordem esse conhecimento. Então vocês percebam que o homem utiliza um sistema de inteligência que tem uma matéria, que é o conhecimento, e utiliza de um sistema de inteligência que tem uma forma, que é a ciência. A ciência é a forma da inteligência. O conhecimento é a matéria da inteligência. Então essa inteligência que tem uma matéria, tem uma forma. A cultura, então, agora, ela, por mais que ela utilize o conhecimento como modelo para constituir agora esses sistemas que a cultura vai fazer uso, mas a cultura ela se dá unicamente no âmbito da ciência, das ideias. Portanto, o grau de desenvolvimento de uma determinada cultura pode ser dado também pelo grau de desenvolvimento dessa ciência. Na medida em que essa ciência consegue agora buscar no conhecimento, pôr em ordem o conhecimento, quanto mais a ciência ordena o conhecimento, mais desenvolvida é a cultura. Então vocês percebam que, sob o ponto de vista científico, naturalmente, não podemos, depois podemos usar categorias como tem certas vertentes aí dessas discussões filosóficas que vão tentar encontrar um critério humanístico, tem um apelo, né, emotivo, mas eu não estou dizendo nesse âmbito, não falo em humanidade, desenvolvimento humano, estou falando em desenvolvimento científico. Então vocês percebam que conhecimento e ciência eles estão agora em âmbitos que depois os dois precisam necessariamente ser trabalhados de forma integrada, mas é possível então perceber a necessidade de distinção entre conhecimento e ciência. Bom, nesse âmbito da cultura, então, da ciência, é possível então produzir determinados sistemas. Por exemplo, o sistema jurídico é um sistema que existe unicamente enquanto ciência. O direito só se apresenta como ciência. O problema do direito agora é como o direito vai trabalhar com o conhecimento jurídico, porque ele, embora ele se apresente unicamente como ciência, seja possível falar do direito unicamente como ciência nesse âmbito, ele precisa agora identificar no âmbito da existência humana quais as questões que dizem respeito ao conhecimento que têm importância para a ciência jurídica. Então o direito vai trabalhar o quê? Com relações humanas. Então você precisa agora desenvolver no plano da ciência um conjunto de categorias científicas, por exemplo, para você tratar a pessoa no âmbito do direito. Então, o direito se desenvolveu ao ponto de permitir identificar não apenas a pessoa natural, mas o direito criou determinadas categorias de inteligência que permitem constituir pessoas jurídicas. E a pessoa jurídica, que só existe no âmbito da ciência, do direito, ela pode agora adquirir diferentes formas. Porque a depender de onde você coloca nas relações humanas o homem em ação, ou no Estado, ou na sua atividade privada, ou na sua vida pessoal, como o casamento, na medida que você estabelece relações no conhecimento desses temas, você cria instituições no âmbito do direito, que são as instituições jurídicas. Se dá unicamente na ciência. E aí, eu examinando essa questão de como se o direito só existe enquanto ciência, necessariamente eu estou dizendo também que o direito só existe enquanto ideias. E se eu estou dizendo que o direito só existe enquanto ciência e, portanto, enquanto ideias, e, portanto, dentro de uma determinada cultura, como essas ideias, então, se relacionam? Então, eu percebi que nós temos determinadas ideias que são ideias informativas. Quais são as ideias informativas? São aquelas ideias que se relacionam diretamente com o fato natural, com o mundo natural, com o conhecimento. Então, quando eu falo pedra, embora eu possa depois, no plano da ciência, estabelecer critérios distintos para poder, então,
porque a pedra em si é um elemento natural que se apresenta de diferentes matérias, né? Mas a palavra pedra, ela se relaciona diretamente, ela é uma informativa porque é uma ideia que está apontada como um vetor diretamente para um objeto. Homem natural. Embora todos os homens sejam diferentes, mas a ideia homem é uma ideia informativa porque ela se relaciona diretamente com algo que nós encontramos no mundo natural. Então tem determinadas ideias que, pela sua precisão informativa, ela se relaciona diretamente com determinados objetos. Então nós temos um conjunto de ideias que nós podemos dizer que são ideias informativas no âmbito da ciência. Depois nós temos outras ideias que são as ideias ordenativas. Agora as ideias que se apontam para o mundo, que seriam vetores, né, entre a ideia e o mundo natural, esses vetores, na medida em que o homem relaciona essas ideias uma com outras, e portanto esses vetores que se apontam para o mundo natural também se relacionam, eu tenho ideias que ordenam. Então as ideias ordenativas eu poderia dizer que elas são ideias institucionais ou ideias funcionais ou de imputação. As ideias institucionais é quando vários vetores apontados para o mundo natural estão relacionados entre si. Por exemplo, quando a ideia vetor homem e a ideia vetor, ou a ideia vetor duas pessoas, estão relacionadas, e quando eu, no âmbito ordenativo, agora não é mais informativo, mas ordenativo, eu busco destas relações determinados acontecimentos, eu posso transformar, por exemplo, por meio de ordenações desses vetores, a constituição, por exemplo, do casamento, que é uma instituição. Ou a depender da complexidade desses vetores e a forma que eu ordeno a existência do Estado. Casamento, Estado, pessoa jurídica, contrato, ou seja, são um conjunto de ideias informativas que são postas umas com as outras por meio de ideias ordenativas institucionais, elas criam instituições. E as funcionais são ideias de imputação. Ou seja, quando eu encontro determinados vetores que se reúnem institucionalmente para uma determinada função, eu digo que algo ocorreu. No plano do direito, um contrato foi realizado. O deputado foi eleito. O delegado tomou posse. O Estado foi constituído. São ideias que utilizam os vetores informativos para, por meio de vetores de imputação, que são ordenativos, estabelecer consequências no mundo natural. É dessa forma que a ciência do direito opera, por meio de vetores, que se relacionam por meio de ideias que instituem ou que imputam algo. Então vocês percebam que no plano da ciência eu tenho um sistema de inteligência, e isso aqui é a ciência do direito. No plano do conhecimento jurídico eu tenho outro, porque no plano do conhecimento jurídico eu tenho que saber o que é a avulsão, a aluvião, eu preciso saber o que é homem, eu preciso saber o que é, como eu identifico agora no comportamento humano contrato, fato, ilícito, lícito e assim por diante. Então eu tenho um conhecimento que precisa ser entendido e eu tenho uma ciência que precisa ser ordenada com esse conhecimento. Aliás, esse conhecimento precisa ser ordenado por meio da ciência. Então eu tenho conhecimento e ciência. Necessariamente eu preciso pôr em ordem as ideias dessa forma, porque é a única maneira de superar os eternos problemas que a cultura humana enfrenta quando ela precisa identificar nesse sistema aquilo que ela vai tratar, então, por ciência e aquilo que ela vai tratar por conhecimento. Por quê? Porque no âmbito da ciência entra a ideologia. As ideologias são sempre científicas. Eu teria que, obviamente, se alguém me contestar, tem que me dar a oportunidade de explicar por quê. Mas ideologia, ciência, moral, são todos diferentes âmbitos daquilo que nós denominamos, então, de cultura humana. Porque o homem que sente e pensa, atendendo essas ordenações naturais que mandam o homem, então, buscar necessariamente sobreviver e que promove uma intensa reprodução orgânica nesse organismo, desculpe a redundância, mas
é a forma de... em meio a todas essas questões, o homem agora vai fazer uso da ciência para ordenar o conhecimento de uma certa forma, nem sempre buscando coerência com a ciência, mas buscando coerência com objetivos que o homem busca, que o homem sempre busca dominar o outro. Todos os homens, indistintamente, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, o homem busca dominar o outro. E quando o homem busca dominar o outro, ele produz instituições políticas. E em meio às instituições políticas e jurídicas, ele precisa de apelos de natureza ideológica. A ideologia é um estágio avançado da religião. Na antiguidade, e até hoje, em determinados agrupamentos sociais, o apelo ideológico cede ao apelo transcendental, o argumento transcendental, que aponta relações para um universo que não é sensível. E que, portanto, ele pode ser coerente com determinadas manifestações que estão fora do domínio da razão humana, ou ele pode simplesmente servir às finalidades políticas. Por exemplo, a Igreja, por um longo período, a Igreja Católica, a pretexto de uma determinada finalidade, cumpriu uma finalidade política para justificar as ações políticas de determinados estados, né? A ocupação da América toda que se deu dessa forma, né? Você constitui um sistema que justifica a tua ação. Justifica para você, porque dá tranquilidade quando você não pensa mais sobre isso e se sente legitimado a agir daquela forma, e justifica na cultura humana, os demais membros da cultura humana, que num determinado momento pode parecer fingir, e em outros eles realmente se convencem e passam a agir de uma certa forma. Então, nós temos em meio à cultura humana, então, um problema da maior envergadura, que é tentar separar agora, então, aquilo que nós podemos tratar no âmbito da... A ciência, em princípio, ela seria universalizadora de todo esse ambiente, né? Porque tudo aquilo que se faz no âmbito dessa inteligência relacional necessariamente tem que ser tratado pelo critério da ciência, que os antigos já haviam resolvido há muito tempo, isso dando uma outra denominação que à época servia e que a crítica a esse sistema acabou praticamente deslegitimando o uso, que é a metafísica. Ou seja, a capacidade de relacionar é uma capacidade metafísica, porque são apenas ideias, portanto relações, portanto não tem corporalidade, e portanto ela se dá no âmbito da ciência, e portanto das ideias, e que no âmbito da ciência, ideias e metafísico, nós conseguimos colocar tanto a matemática quanto as ideologias, o direito, a política. Obviamente que a política ela vai necessariamente precisar estabelecer quais são as relações que a política utiliza, então, para pôr em ordem as ações humanas nesse objetivo da dominação. Então a ciência permite, a ciência do Estado, permite a constituição do Estado, do direito, das instituições de Estado, né, que entra, por exemplo, a política, os aparelhos do Estado, né, com as suas diferentes funções. Então o que eu gostaria de trazer hoje aqui para o exame do grupo de estudos é isso, é que é possível fazer essas investigações deixando de lado as nossas convicções sobre as nossas ideias, para examinar apenas e unicamente como elas são produzidas. Ou seja, nós não precisamos examinar aquilo que eu penso sobre o mundo e nem aquilo que qualquer um de nós aqui pensamos. Mas nós podemos tentar entender como é possível fazer isso, como é possível pensar. E como separar no meio desse sistema todo os diferentes materiais que são fornecidos, então, para esta forma que é a inteligência em curso. Porque, por mais que queiramos que as coisas sejam de forma diferente, elas são aquilo que são. A nossa ação até pode interferir no processo, tentando mudar o curso de um acontecimento natural. Mas, retirada a ação humana, o curso natural continua sendo aquilo que é. E nesse curso natural estamos, inclusive, nós. Nós, com a nossa intervenção na natureza, estamos obedecendo a um curso natural.
estamos apenas desconhecendo aquilo que nos governa. Estamos hoje dando crédito à cultura, é a cultura que nos governa. Então nós temos determinados objetivos comuns aqui no Brasil, há objetivos comuns ali na Argentina, porque esse agrupamento social, por meio de instituições culturais como o Estado, consegue unificar a cultura de uma certa forma, a partir inclusive de algumas ideias, como do Estado-nação, né? Que vem ser uma utopia humana, né, de constituição das suas nações plurimas, né, de diferentes vertentes, mas que estão unificadas por um objetivo comum que é dado por meio da ciência, que faz uso da linguagem. Não existe ciência fora da linguagem. Os filósofos analíticos nesse aspecto eles tinham razão. Agora, não existe conhecimento fora dos sentidos. Se é possível dizer que não existe ciência fora da linguagem, também o é de que não existe conhecimento fora dos sentidos. E, portanto, se eu reconhecer que não existe conhecimento fora do sentido, não existe ciência fora da linguagem, eu preciso agora verificar nesses conhecimentos o que eu tenho efetivamente de estável para ser utilizado para a ciência. E aí os céticos vão dizer o seguinte: nada daquilo que o homem conhece é estável ao ponto de servir de um modelo também estável para a ciência. Portanto, a ciência tem a sina de que ela vai estar eternamente sendo retificada. Não, a única ciência que não sofre retificações é a ciência pura. É aquela ciência que dispensa completamente o conhecimento, que deixa o conhecimento completamente fora do seu âmbito, que é a matemática. Em uma parte, não sei, esse assunto eu ainda nunca me dediquei, como eu deveria me dedicar, obviamente, para tentar entender um pouco melhor, que é a da geometria pura também. Se é possível falar de uma geometria pura. Porque a geometria pura ela só é possível porque ela faz uso de um mesmo recurso da matemática, que é a possibilidade da repetição eterna. Então, as ideias geométricas, e aí vale a pena dar uma olhada uma hora nos postulados de Euclides. Infelizmente, os nossos filhos deveriam aprender os postulados de Euclides no primeiro ano do ensino fundamental. Eles saem formados, engenheiros, matemáticos, sem nunca terem lido os postulados. Um deles que eu acho, três ideias só que são fantásticas, que permitem então fundamentar a existência de uma geometria pura, que é a ideia de ponto, linha e superfície, né? Ponto é algo que não tem partes nem grandeza alguma. Então ponto não é nada, é uma referência apenas. Aí linha é algo que tem comprimento e não tem largura. Superfície é algo que tem largura e comprimento. E aí, então nós temos ideias que podem ser repetidas e, portanto, elas podem constituir um único tipo de ciência, então, que não são retificáveis, se dão no âmbito da geometria pura e da matemática, e, portanto, é o âmbito da metafísica pura. Então, aqueles que criticam a metafísica, que dizem que não é possível uma metafísica, está provado que é possível, que ela existe. Existe enquanto ideia, obviamente. Ao dia que morrerem todos os homens, não tem mais metafísica, né? Ela só existe porque o homem pensa, tem a capacidade de pensar. Fora disso, não existe a metafísica. Então, nós temos uma ciência que é a metafísica, é pura, e nós temos uma ciência que é física e impura e, portanto, eternamente retificável. E aí, então, encontramos uma questão para calar de uma vez por todos os céticos. Os céticos, na verdade, agem tal qual agem os ilusionistas num circo, né? Eles, na verdade, eles tratam de um assunto e cobram explicações a respeito de outro, né? Porque o que o metafísico tenta colocar em evidência, e aí então ele consegue destruir com qualquer debate, salvo se fizer essa distinção, é que ele estabelece um sistema de ideias e depois cobra a coerência com o mundo natural. Ora, as ideias são relações, o mundo natural são sensações. Eu jamais terei ideia e sensação idênticas, porque se dão em âmbitos diferentes. Se a ideia se pensar é relacionar, pensar com inteligência é relacionar em ordem. Se pensar é relacionar, eu não posso cobrar coerência entre a relação e a sensação,
que estão em ambientes, enquanto que a sensação está no ambiente do conhecimento, a relação está no âmbito da ciência. E ciência e conhecimento, eles se comunicam apenas enquanto modelos que um serve do outro para levar adiante, então, o desenvolvimento. Por exemplo, quando eu desenvolvo uma ciência da natureza, na verdade eu estou apenas aprimorando as relações que eu utilizo quando eu trato das sensações do mundo natural. Então é a forma que se aperfeiçoa na medida em que aprimora a matéria. Então, aprimoramento da matéria, aperfeiçoamento da forma. Aprimorar a matéria, aperfeiçoar a forma, elas estão em âmbitos diferentes. Então, os céticos, na verdade, eles são, diríamos, usar uma expressão que reflete bem, eles seriam ilusionistas. Estariam a serviço apenas de uma vaidade humana, né? Que realmente os céticos, eles, no seu ceticismo, eles brilham, né? Porque eles negam tudo. E ao ponto desses dias, eu discutindo com um amigo meu que leva o ceticismo às últimas consequências da capacidade da imaginação, ele diz, não, eu não posso provar que eu existo. Eu digo, como tu não pode provar que tu existes? Ele diz, simples. Quem me garante que eu não sou um cérebro colocado numa cuba em que estou recebendo todas essas imagens, inclusive essas da nossa existência aqui agora, por meio de uma mentalidade maligna que introduz sensações nesse cérebro. Bom, se eu levar o ceticismo a esse ponto, então aí... Assistiu Matrix. Não, nem o Matrix. Eu não concordo, quero deixar claro. Meu amigo, mas eu acho que ele está completamente perdido. O ceticismo levado às últimas consequências, né? Da irracionalidade, porque a partir daí tu interdita o debate. Né? Não, se eu não existo, a capacidade o homem... E, aliás, nós só conseguimos provar a nossa existência por meio de duas questões que precisam ser relacionadas. Sem sensação e movimento, nós não conseguiríamos provar a nossa existência. Aliás, sem movimento. Porque se as nossas sensações não pudessem ser submetidas ao critério do movimento, nós não conseguiríamos provar que existimos. Então, na verdade, a grande questão... Eu retomo isso, então, porque eu utilizei isso várias vezes já como justificativa nas discussões que eu faço aqui. O homem consegue constituir um sistema de inteligência racional por meio de duas questões fundamentais. Primeiro, o universo como algo que se move. E depois, o segundo, o homem como parte do universo. Se eu tenho o universo que se move como algo, então, que eu posso tomar como certo, e eu posso reconhecer que eu sou parte do universo, agora, na medida em que eu relaciono esse universo por meio das sensações, eu constituo o mundo. Por quê? Porque esse mundo é constituído por meio de ideias. Ou, portanto, o mundo que eu constituo é um mundo da ciência. Não existe mundo humano fora da ciência. Apenas ele se apresenta como sensações. E estas sensações que são produzidas no homem, elas produzem impressões no homem. E essas impressões transformam o homem. Então, na medida em que o homem existe, que o universo se move, e ao se mover produz impressões, e ao produzir impressões permite que se produza uma ciência, o mundo do homem é o mundo da ciência. E a ciência, ela constitui a cultura, e a interseção entre as distintas ciências dos diferentes indivíduos é que vai produzir, então, aquilo que nós vamos chamar do meio cultural. Porque, vocês percebam, o que transforma o homem de um lado da rua para o outro em Ribeira? É a mudança de um sistema fundamental na constituição da ciência, que é a linguagem. Então, na medida em que eu retiro uma linguagem e coloco outra, a partir dali a cultura é completamente diferente, porque ela vai utilizar critérios diferentes e inicia pela linguagem. Então, não há ciência fora da linguagem, e é a linguagem que constitui a cultura, enquanto compartilhamento, né? Por quê? Porque se as relações que eu produzo por meio de sensações, porque o processo nosso, nós sempre tratamos de forma completamente equivocada, um problema que, se nós temos que mudar uma forma da educação humana para superar essa dificuldade que é natural da nossa cultura, e que tu percebe na linguagem, porque eu estava me dando por conta, por que se fala em cultura? Ora, os antigos, quando examinaram essa questão, jamais poderiam encontrar algo mais apropriado para tratar desse tema do que a palavra cultura,
Porque a palavra cultura exatamente significa cultura, cultivar algo e, portanto, produzir. Então é provável que os antigos já tenham percebido isso, mas de uma forma natural. Essa discussão sobre ciência e conhecimento, ela, a mim, me parece, se alguém encontrar de forma ordenada, desta maneira, que me informe, eu gostaria muito de tentar entender também outras pessoas que tivessem tratado dessas ideias, mas eu nunca encontrei ninguém que fizesse isso, a não ser a partir das reflexões que eu venho fazendo. E não é nem por falta de humildade, mas eu acho assim que se Kant ou se Descartes tivessem levado os estudos que eles fizeram adiante na sua época, eles teriam chegado a esses mesmos resultados. Eles só não chegaram a esses mesmos resultados que os problemas da época eram outros. E foram suficientes as descobertas para resolver os problemas da época. Assim como na época de Descartes ele resolveu, e a obra dele continua, o fato do Descartes ser criticado do jeito que é criticado até hoje, revela o nível e o grau da importância da obra dele até hoje, embora ainda não totalmente entendida. Eu li muitos autores, a menos que eu esteja muito equivocado, mas eu tento, quando as pessoas, tanto as que criticam quanto as que apoiam ou defendem as ideias de Descartes, nenhum dos dois lados me parece entender o suficientemente aquilo que ele examinou na sua época. E ele mesmo, Descartes, faz aquele apelo. Eu até utilizo a passagem do discurso sobre o método num artigo que eu escrevi, que ele diz, depois dele ter ouvido as pessoas falarem, as pessoas que disseram que entenderam aquilo que ele tratou na sua época, depois dele ter ouvido as pessoas falarem sobre as ideias dele, ele diz assim: então por isso eu peço aos meus descendentes, jamais acreditem naquilo que tenha sido divulgado, que eu tenha dito sem que eu mesmo tenha divulgado. Então ele faz um apelo veemente: não leiam as pessoas que estudaram o que eu escrevi, porque elas não entenderam. E não entenderam na época dele e não entenderam hoje. Não entenderam. Pode parecer uma afirmação, e eu estou disposto, inclusive, a participar de qualquer discussão sobre Descartes, e até fiz um propósito lá no IESA. Nós fizemos uma reunião de professores, falaram tão mal do Descartes que eu jurei para eles: vocês nunca mais falam mal na minha frente, eu vou me dar espaço para defender ele. Porque o fato dele não estar morto não justifica agora que as pessoas venham, sem entender as ideias dele, tentar destruir a obra dele, que continua gigantesca, inclusive hoje. E as críticas são indevidas porque as pessoas que criticam não entenderam, e aqueles que defendem também não entenderam. Talvez eu não tenha entendido totalmente, mas a parte que entendi me permite não admitir críticas, porque a obra dele é fundamental. E Kant também. O Kant, quando ele faz essa reflexão, e ele, a única grande questão ali que Kant ficou a dever, ele encontrou dois critérios para fundamentar o sistema todo dele, que era as ideias de tempo e de espaço, né? Se ele tivesse pensado um pouco melhor sobre tempo, ou se ele tivesse vivido depois de Einstein, ele provavelmente tiraria o tempo daqueles juízos sintéticos a priori dele. Ele simplesmente diria que são juízos sintéticos puros. E aí teria feito uma revolução bem maior do que fez com o trabalho dele. Vocês me desculpem o entusiasmo e a veemência das críticas, mas é exatamente, eu tenho feito críticas porque as pessoas deveriam abrir mais espaços para esses debates. E até então aqueles que acharem que eu estou errado, que me critiquem. Porque exatamente me criticando, então vamos abrir um diálogo aí para tentar entender quais as razões pelas quais essas ideias não são entendidas. Tanto que quando falam de Kant, imediatamente todo mundo trata da crítica da razão prática. Porque um tratado moral é muito mais fácil de ser entendido um tratado moral do que uma investigação a fundo sobre as competências da inteligência humana. E a crítica da razão pura, muitos também conseguem seguir o mesmo percurso de Kant, passam toda a obra limpo, mas minha percepção, me parece que também sem entender a crítica da razão pura, infelizmente. E aliás o Kant faz também um apelo, a exemplo de Descartes, vocês pegam prolegômenos a toda a metafísica futura,
que possa se apresentar como ciência, que lá no final da obra ele faz uma confissão assim, modesta, obviamente, para o estilo de vida e a forma que o Kant desenvolveu o seu sistema, em que ele agradece a todos os filósofos da sua época pela forma elogiosa que receberam o trabalho dele, que foi em silêncio, não fazendo nenhuma crítica. Então ele diz que na medida, o que ele dá a entender é exatamente isso, olha, como não criticaram, não entenderam, apenas aceitaram por não conseguir criticar. Então ele está, e quando ele vai iniciar o Prolegômenos, que ele examina a obra de David Hume, vocês já devem ter lido os Prolegômenos ali, ele imediatamente também vai falar de David Hume, que diz que infelizmente jamais os críticos de Hume, que criticavam a obra de Hume, também não haviam entendido. Então, infelizmente, eu acho que essa é a sina da filosofia, né? Examinarmos coisas que talvez jamais serão entendidas, a não ser por nós. Então, cada um tem que fazer esse esforço. Né, Sodré? Pode me criticar. Não, mas tem silêncio. Que o tempo todo que o Paulo fica falando, eu fico refletindo aqui, né? Eu acho que todo esse processo aí precisa de uma definição, de uma explicação, não uma definição. Uma explicação qual é o sentido que dá a palavra ciência. Ideias. No sentido de estar ciente de, a partir do conhecimento. Nesse sentido está tranquilo. Se tu falar em ciência no sentido positivista, que seria o sentido que se tem hoje de conhecimento científico, aí cria uma confusão toda, porque exatamente o problema da metafísica é que a discussão que existiu depois de Kant é que metafísica não é ciência. Mas ciência não no sentido que tu fala de estar ciente de a partir do conhecimento, mas ciência no sentido de ciência positivista, de ciência de conhecimento científico é aquela coisa que você pode medir e que você pode comprovar, testar. Ciência hoje, ciência, no sentido, não dessa sua ciência, no sentido da ciência, conhecimento científico que nós temos hoje, é aquilo que é possível testar. Demonstrável empiricamente. Testável, intestável, inconferível. Mas esse é o conhecimento que vem a partir das ideias do positivismo, né? O positivismo em todo. E esse conflito entre ciência positiva e metafísica gerou uma distinção muito grande de que, bom, metafísica não é ciência, então metafísica é uma coisa que nunca vai poder se comprovar, então tu não aproveita a metafísica para nada, o que eu acho uma grande bobagem também, porque a metafísica é um outro espectro de análise das coisas, né? Nem tudo que existe é ciência mensurável do ponto de vista daquela ciência material, e você tem que, deixa eu ver se eu acho a palavra exata, nem tudo é testável do ponto de vista do conhecimento sentido amplo, assim, incluindo, não fazendo a distinção que você faz, mas lato sensu, vamos dizer assim. Eu particularmente acho que a metafísica é a base da reflexão de todas as outras ciências. Sim. Entendeu? Inclusive as ciências positivistas, porque as ciências positivistas, apesar de elas terem que fazer o cálculo, a medição e aquele negócio todo, elas também precisam de um espaço metafísico para poder refletir as coisas e achar os rumos e os caminhos de qualquer investigação. Não, a ciência fala da metafísica. Eu acho que não. Acho que a metafísica é uma base para qualquer ciência. A ciência é a metafísica, né? No sentido que você coloca. Ciência e metafísica são questões que tratam do mesmo tema. A questão da metafísica da natureza é que a metafísica da natureza usa a natureza como modelo. E aí a falta de concordância entre o modelo e o modelado, né? Aí essa é a grande base utilizada pelos céticos na objeção que eles apresentam, né? Até a questão própria do direito, estava pensando aqui, que tem aquele discurso comum do direito lá do ser, do dever ser, né? Sim. A imputação, né? A imputação ou tu a veja incidência. Que as ideias funcionais e ordenativas, as ideias de informação e de ordenação, elas utilizam, por exemplo, no direito ser e dever ser, na verdade, são imputações. Operadores lógicos que você utiliza para estabelecer as relações entre o sistema informativo. Você precisa distinguir, porque as nossas ideias têm diferentes fontes.
quando nós não distinguimos as fontes das nossas ideias, nós acabamos não percebendo quando nós utilizamos uma ou outra. E separar as ideias informativas e ordenativas permite, então, agora compreender melhor as relações entre matéria e forma. Porque pode ver, toda a ciência, os antigos sempre utilizaram isso, é que essas ideias elas nunca foram suficientemente colocadas, elas são recorrentes na história da humanidade, porque nós utilizamos de um sistema que ele é o mesmo. Toda a história da humanidade é uma eterna busca de concordância entre as ideias e o conhecimento, entre as ideias e as sensações. Nós estamos permanentemente tentando fazerem concordar as nossas ideias e o mundo natural, tanto que nós, quando as nossas ideias e o mundo natural não concordam, ou a gente vai lá e interfere no mundo e tenta mudar o mundo, que nem sempre é possível, ou a gente muda as ideias. Né? Então, por exemplo, quando alguém está fazendo uma receita de um pão, né? Você, quando o pão sai errado, o que tu muda? Tu muda as ideias e depois tu muda o pão. Tu muda a forma de agir na produção do pão. Agora, só mudar as ideias não altera o pão. Tem que mudar a ação também. Então, vocês percebam que eu tenho a ação humana, ela interfere no mundo e tenta alterar o mundo. Mas as ideias são as que servem de ordenação das ações humanas. Porque se eu não tivesse como agir, eu reagiria apenas aos instintos. O animal, por exemplo, o que diferencia o homem e um animal, num sistema desses, é que o animal ele não consegue produzir ideias ordenativas. Ele tem ideias informativas. Tanto que o animal percorre um determinado trajeto, ele reconhece o ambiente, depois ele volta e tem memória de toda aquela... Ele tem todas as memórias informativas, todas as ideias informativas ele tem. Ele não consegue apenas produzir ideias ordenativas. Porque se ele tivesse ideias ordenativas, ele conseguiria constituir instituições, ele poderia estabelecer imputações, e aí estaria o homem, obviamente, dependendo do animal, estaria governando o homem hoje. Uma guerra eterna. Não, mas até eu vou dar isso me lembrou um livro do Roberto Freire, do Paulo Freire, que eu li. Não sei qual livro que eu li, Paulo Freire, não lembro se era Pedagogia do Oprimido ou um outro, em que ele faz uma comparação entre os homens e as abelhas. E aquilo na época eu até não entendi direito, mas hoje eu entendo o que ele quis dizer, de certa forma, né? Foi muito tempo que eu li. E a diferença do homem entre as abelhas, mas veja bem que as abelhas têm lá uma instituição entre eles, tem lá Sim. a rainha, tem os operários, tem uma relação política, vamos dizer assim, lógico, bem entendido, de como funciona o mundo natural deles a partir de uma constituição grupal. Né? Eles têm funções diferentes, as abelhas, etc. Mas não quer dizer que haja reflexão sobre a ação das abelhas. Se elas não fazem reflexão sobre o que elas fazem, elas simplesmente fazem. Mas elas fazem de uma forma ordenada. Quer dizer, você ordenar as ações não é necessariamente você refletir sobre as ações e alterar as ações a partir da reflexão. A diferença do homem para os outros grupos animais ou até insetos é exatamente a possibilidade de você alterar as ações a partir da reflexão. Os outros têm ações também. Tu pega um grupo de cachorros, por exemplo, eles se organizam, né, entre eles. Tu pega um grupo. Mas é só conhecimento. Eles não têm ciência, né? Eles não fazem a reflexão em cima do processo informativo. Eles aprimoram o conhecimento. Que o conhecimento é legado, né? O conhecimento, enquanto que a ciência não, o conhecimento é legado, é passado de uma geração para outra, né? Então, todas aquelas impressões que eu acumulei no meu organismo por meio do sistema e que permite agora agir de uma certa forma por meio das sensações, isso é legado. E essa parte os animais têm, o homem tem, todos nós temos. Tem as plantas. Se a capacidade de produzir cultura é natural, a cultura não é natural. E, portanto, essa é a primeira questão que precisa ser colocada, então, às claras nesse debate. Se a cultura não é algo natural, se ela é produzida pelo homem nesses agrupamentos, nós precisamos, então, verificar de que forma o sistema de inteligência é utilizado para isso. Nós, já me parece tranquilo
as nossas conclusões, tranquilas as conclusões, então, de que este homem, então, que produz essa cultura, ele tem um sistema de inteligência que se ordena em dois âmbitos diferentes. Este homem, então, é um homem que existe organicamente, e ao existir organicamente, ele se relaciona com o mundo natural, e uma parcela considerável desse mundo natural, então, interfere nesse organismo, desde a sua constituição até o final de um processo que nós denominamos de vida. Essa constituição, então, se dá lá na fecundação, se desenvolve organicamente por meio de um complexo sistema de reprodução orgânica. Esse organismo, ele nasce de pequena quantidade de matéria que se reúne, se reproduz e resulta no final e ao cabo desse processo naquilo que somos nós aqui. Um organismo que é produzido pela natureza e que esses processos que produzem o homem, embora estejamos tentando entender como funciona, nós estamos muito longe ainda de tudo, né? Que é receber sensações. Esse mundo imprime sensações desse organismo e depois esse organismo tem uma outra capacidade que é relacionar tudo isso. Relacionar as sensações entre si. Tem alguém batendo na porta lá. De relacionar essas sensações entre si e depois, a partir destas relações que ela produz entre si, ela vai desenvolver então um sistema de ideias. Vamos aguardar. O Fernando Sodré. Seja bem-vindo, bom dia. Dá tempo aí? Dá, com certeza. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, bem? Bom dia. Tudo bem? Mas olha, Sodré, que bom que conseguiste ainda chegar para a nossa reunião. Já deu tempo de correr. Sodré, eu estava fazendo uma pequena consideração aqui, um registro Você foi até um dos que propôs que nós alterássemos a pauta do grupo de estudos, né? Então, esse ano, 2015, tem sido um ano em que nós passamos a examinar a cultura humana. Com todas aquelas discussões que já foram feitas aqui, que acho que não há necessidade de repetir, nós aceitamos então esse desafio e percebemos imediatamente se estamos visitando aqui em Santo Ângelo, a Aldila também, que fazia alguns dias que não participava das nossas reuniões, e tivemos na penúltima reunião a presença aqui do Dr. Pedro Osório, que está numa situação assim não muito tranquila. Eu já falei para todos que ele passa por um momento difícil aí da saúde dele, com a idade dele, então não é muito fácil, mas seria uma bênção para todos nós aí se ele aparecesse, porque seria uma notícia muito boa. Esperamos que possa voltar ainda em algumas outras oportunidades, se reunir conosco. Nós estamos, desde que retomamos as atividades do grupo de estudos agora, neste ano, com um propósito novo, que é tentar trazer para o debate aqui agora a cultura humana, as instituições humanas. E eu posso adiantar a todos que realmente aquilo que eu imaginava com relação a essas discussões estão se realizando, ou seja, nós aumentamos muito a complexidade e a dificuldade dos temas que examinamos aqui. Com isso a gente percebe um certo, não
não seria uma certa acomodação, não seria essa a expressão correta, mas as pessoas de uma certa forma ficam perplexas e acabam se desanimando um pouco, conseguindo entender. O certo é que reconhecemos que há esse processo natural orgânico. Esse organismo, então, nessa sua constituição e desenvolvimento, ele tem meios de comunicação com o mundo natural que permite, então, que esse organismo consiga existir nesse meio, né? Tanto que nós existimos num determinado meio porque esse meio é propício à nossa existência. Provavelmente, se fôssemos transportar esse organismo numa hipotética e sonhadora visão de possibilidade para a Lua, por exemplo, provavelmente esse organismo imediatamente se transformaria e provavelmente não sobreviveria, porque esse meio é inóspito, não dá condições a essa sobrevivência. Aqui ele dá, e portanto dessas relações naturais somos o que somos. Esse organismo, então, nós já vimos também que ele produz, então, no interior desse organismo agora um outro sistema de inteligência que permite ele, então, se orientar por um conjunto de sistemas que se comunicam com o mundo natural, que nós chamamos de sentidos. Esse organismo, então, ele sente o mundo natural e estas sensações que o mundo natural produz nesse organismo, que agora ele tem a capacidade de se movimentar dentro desse universo, permite, então, que ele constitua agora um outro sistema de inteligência, que é um sistema que relaciona tudo isso. Relaciona o mundo natural que, por sua vez, interfere ou produz impressões nesse organismo. Então, esse organismo, ele tem uma capacidade de sentir esse mundo, levar adiante, porque realmente nós vamos ter que tratar de questões que muitas vezes elas ficaram ocultas, são quase sagradas para todos nós, porque são questões que nos fazem viver muito tranquilos. E ninguém quer perder a tranquilidade. Imagina você estudar para perder a tranquilidade, ou perder aquelas ilusões que dão a tranquilidade para a vida que nós levamos. Mas fazer o quê? E se o propósito é esse, então vamos seguir adiante. E se a gente fracassar, voltamos então à pauta anterior, que era unicamente examinar as questões formais da inteligência, que foi a pauta do grupo de estudos por praticamente 9 anos. O que está sendo tratado então agora em relação, desde que começamos então a fazer essas novas discussões? Estamos tentando entender como é constituída a cultura humana. Ou seja, se nós reconhecemos que o ser humano desenvolve com a sua existência um sistema de inteligência, o que nós estamos tentando fazer agora é tentar entender como ele usa esse sistema de inteligência e o que resulta desse uso, que é a cultura. E quando falamos de cultura, não existe uma palavra mais apropriada do que essa para determinar o que estamos examinando, porque cultura vem de cultivar, vem de produzir, ou seja, a cultura não é algo natural. Fazer a cultura é natural, mas a cultura em si é uma produção do agrupamento social, uma produção do homem que vive então coletivamente.